Meninas, obrigado pela presença de vocês, né? Nosso segundo encontro. E agora nós vamos orar para que Deus abençoe esse momento aqui. Amém. Querido Deus, querido Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede de vida e saúde. Obrigado também porque nós temos a oportunidade, Senhor, de mais um dia nos entregarmos a Ti, mais um dia ouvir a Sua voz. Mais uma vez, Senhor Jesus, nos conectarmos. Nós queremos, ó Pai, cada vez mais estarmos próximas de Ti, perto de Ti. Queremos ser semelhantes a Ti. Queremos fazer, Senhor, a diferença na vida, primeiramente da nossa família, que são aqueles que estão dentro do nosso lar. Mas depois também, Senhor, queremos fazer a diferença na vida daqueles que estão fora, Pai. E neste momento nós viemos buscar a Ti, através desse programa que a Rogéria está preparando, que o Senhor possa se fazer presente em nosso meio, que o Senhor possa conduzir tudo conforme a Sua vontade e que o Senhor venha falar ao nosso coração. Que nós possamos estar com o coração e a mente aberta, ó Pai. E que nós possamos, na segunda etapa, que vamos aqui aprender alguns alimentos, alguns pratos saudáveis, que nós possamos, ó Pai, sentir o desejo cada dia mais de mudar os nossos hábitos alimentares. Amém. É o que nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Meninas, o tema que eu escolhi para esse segundo encontro é maturidade emocional. E a Renata, não vem, Renatinha? Ela disse que vinha. Eu até falei ela para trazer a criança para o chá para deixar. É Mas difícil. ela trabalha hoje? Ele vai chamar ele lá de bicicleta. É. É difícil entender e identificar nossas emoções. Então, o chá que eu trouxe hoje, ele vai ajudar nesse exercício. A gente ficar procurando entender do que é esse chá. Ele não é tão gostoso como o outro. Não, Já é de propósito. Por quê? Porque o chá, ele tem vários benefícios, né? Sim. Um deles é o relaxamento, né? A digestão, o aconchego, quando a gente pega uma xícara de chá ali quentinha no inverno. Lembranças boas, né? Da nossa mãe, da nossa avó, que fazia um chazinho quando a gente estava com gripe, com alguma coisa. Então, assim, ele é bem sensorial. E esse chá, ele é um blend de chá, várias misturas que eu fiz. Então, assim, ele é um chá mais para você apreciar e sentir, tentar identificar. Não vão conseguir identificar, porque nem me pergunte o que tem aqui. Foi você que fez? Eu fiz, mas assim, tem um pouco de chá que eu trouxe de Paris, então assim, tem outras ervas que eu não sei. Tem canela. Não tem canela. Então assim, é mais sensorial. É mais para você degustar e refletir sobre um pouco do tema que eu vou estar falando aqui hoje. Então, a maturidade emocional, ela envolve os nossos sentimentos, as nossas emoções. E nós carregamos crenças psicológicas de uma visão distorcida da nossa vida, do nosso eu. Coisas que lá do nosso passado, da nossa infância, às vezes até da gestação, que a nossa mãe sofreu, isso tudo influencia nessas crenças que a gente enraizou na nossa vida. Só que Jesus fala, né? A Bíblia tem uma mensagem para nós muito positiva. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. E o que é essa abundância que a Bíblia se refere? Não é abundância de dinheiro, de recursos. Essa abundância se refere a alegria, paz, amor. Então, é essa abundância que Deus quer dar para nós. Sim, tá bom. E através da maturidade emocional, nós vamos alcançar isso. Então, somos transformados naquilo que contemplamos. Então, a sua energia vem do que você se permite pensar. Então, se eu penso em coisas boas, a minha energia vai estar revigorada. Agora, se eu tenho pensamentos negativos, a minha energia vai estar lá embaixo. Ontem no pequeno Meu grupo a gente dia- comentou muito sobre isso. Sobre pensar. Sim, nossos Amém. pensamentos negativos, né? Pensamentos Nós somos vitimistas, aquilo que pensamos, né? nós somos o que pensamos. Então agora eu vou distribuir um papelzinho para vocês listarem 3 coisas que são importantes para vocês. Não precisa falar. Ó, é só listar, isso é pessoal. Se você quiser falar para outra depois, tudo bem, tá? Mas 3 coisas que são importantes para você. Muito importantes, assim, coisas que... O tipo mais importante para você. Quais são as 3 coisas mais importantes para você? É menos Deus, tá? Porque Deus a gente já... Não, porque Deus pra gente... Não, porque Deus é assim. Vamos lá, porque assim, vamos assim, porque Deus tem que ser o centro da nossa vida. Já é, ou deveria ser, né? Primeiro Deus na nossa vida.
Então, assim, são coisas, tirando Deus, o que é importante para você? Porque isso vai te ajudar lá no final a traçar a sua rotina, tá? Fazer o seu planejamento. Prioridades, né? Sim. O que é prioridade? O que é mais importante para você? Nossa. Eu sou tão volumoso, eu mudo. Mas hoje, então, hoje, pensa no hoje. Hoje foi importante essa Tá, porque vai começar uma semana nova, então você vai estar organizando a sua semana a partir de hoje. Então, o que é importante para você? Enquanto isso, eu vou contar uma história verídica, tá? É uma psicóloga, uma terapeuta que eu sigo, que eu gosto muito, e ela contou isso ontem e veio bem a calhar com o nosso tema aqui. Ela participava de um congresso, né? Ela palestrava num congresso para mulheres, e na entrada do congresso eles distribuíram um bombom para cada mulher. E as mulheres pegaram aquele bombom, todas felizes. Muitas guardaram na bolsa. E ela ficou observando aquilo. Aí ela foi sentando perto, antes de começar, sentou perto de uma mais jovem e perguntou: o que você vai fazer com esse bombom? Ela falou assim: vou levar para o meu marido. Aí ela falou assim: tá bom. Aí sentou perto de uma outra, meia idade. O que você vai fazer com esse bombom? Vou levar para o meu filho, ele ama bombom. Aí a senhora dela falou assim: essa aqui vai comer o bombom, né? Não tem mais filho, não tem marido, dessa idade, outra, né, viúva ou separada, enfim. Aí ela perguntou: o que você vai fazer com esse bombom? Por que você não comeu? Porque meus netos gostam tanto de bombom, vou levar. Passou. Um outro congresso para homens, mesmo sistema, entregaram um bombom para cada um. Os homens mal sentaram, já estavam engolindo o bombom. Aí ela se aproximou para mesma característica, o mais novo, meia idade, o mais velho, e perguntou a mesma coisa. E eles ainda com a boca cheia, porque o bombom é para mim. Ué, mas Você comeu esse bombom, né? Por que você não esperou nem sentar? Porque o bombom é para mim, é gostoso, não sei o quê, eu gosto. eu queria comer. O que essa reflexão traz para nós? As mulheres têm mais dificuldade em se priorizar. É verdade. Elas sempre pensam no outro, Na família, né? na família, nos filhos, no marido. Então elas têm essa dificuldade. Mesmo elas ganhando, o bombom era para quem? Para elas. Sim. Foi pensado, feito Mas para ela elas. já pensa. Ela já guarda ali para alguém. Exatamente. Eu não penso muito, tá? Às vezes eu ainda... Eu tenho mudado um pouquinho, mas às vezes eu ainda orava e falava: Senhor, eu sou tão diferente, né, das outras mães. Não que eu não pense, mas assim, quando eu tô num lugar assim... Já aconteceu no IAP de entregarem bombom, eu sou igual aos homens. Então, assim, às vezes eu trago pra minha neta, às vezes eu trago pra algum, mas assim... Eu como Às vezes eu- medo. O primeiro impulso é comer. Isso, a prioridade. Então, assim... Aí tá certo. E isso reflete, né, como nós agimos na nossa vida. Porque na Bíblia fala que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E como que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Porque amar como a nós mesmos. Então é como eu me amo que eu vou amar o outro. Amar a Deus sobre todas as coisas que a gente colocou aqui. Primeiro Deus. Então, primeiro é o centro, é Deus. Eu tenho que amar a Deus em primeiro lugar. E amar ao próximo, como eu me amo. Como eu tenho me amado? E quem que é o próximo? O principal. Quem que é o próximo? Que está se referindo ali? Meu marido, meu filho, né? Um amigo, minha mãe, meu uma amigo pessoa que tá próximo. necessitada. Uma pessoa. Mas em primeiro lugar é os que estão próximos. Porque Próximos. tem pessoas que deixam os de dentro e cuidam dos de fora. É. E esquecem e passam por cima dali das necessidades da própria casa. E vão Ajudar a fazer um trabalho muito bonito, mas Dentro tá falando. os de dentro, que Eu são já os assisti próximos. um culto sobre amar ao próximo, né? E aí ele sempre fala assim: olha, gente, não fique pensando que amar o próximo é só a tua família ou só aquele amigo que você gosta muito. Ele não está próximo, mas é o teu amigo. Não, amar o próximo é amar aquele que estão próximo de você, mas que estão necessitando de ajuda, Sim. de conselho, de um ombro, de uma palavra. É isso amar o próximo, né? É você estender a tua... ver a necessidade do outro. Então, mas sempre foi mostrado isso, a necessidade do outro. Só que daí muitas pessoas fogem disso. Tem muitas pessoas na igreja que trabalham, que fazem tudo pela igreja, mas a família está esquece. É porque, na verdade, eu acho que é até mais difícil. Sim, mais Porque difícil. o próximo mesmo, que é o dentro de casa, ele conhece É os bem defeitos. difícil. E é o E próximo nosso. você É verdade. ser cristão, eu acho que o verdadeiro cristão é aquele que é cristão dentro de casa. E é bem difícil, né, gente? Bem difícil. Porque
Ele conhece você o dia a dia, ele sabe como que você Como você é fora ali da igreja, fora os Isso, palcos ali. porque assim, é lindo vir na igreja, você fazer obra missionária, mas como que é dentro da sua casa? Mas como que você age com o seu É. próximo, né? Por isso que, Tem um- infelizmente, a gente vê tantos que trabalham muito pela igreja, mas que os filhos Se afasta. se afastam por conta do E nós testemunho. temos muitos exemplos desses. Muitos. Sim. Muitos exemplos de que ele se dedicou tanto à obra, A igreja. em fazer, Esqueceu da em família. levar, esquecer. Às vezes não é que nem esqueceu assim, Não não priorizou. fazia, não priorizou, porque assim, os seus filhos são adolescentes. Eu quero ir dar um estudo bíblico, mas meu filho não vai. Mas aí eu não estou preocupada se ele vai, como é que ele vai ficar em casa. Eu estou preocupada em Vou fazer a minha obra lá, né? Talvez o pulmão. Amiga, lê pra mim, por favor. Acho que é o primeiro. A gente quer muita aprovação externa, né? Eu quero que a verdade. igreja me aprova. Eu quero Sim. fazer um bom trabalho porque eu quero que você não prioriza assim. Eu quero fazer um bom trabalho para beneficiar o outro. Eu quero fazer um bom trabalho porque o ano que vem você Pro eu, pra É porque mostrar. eu quero mostrar para os outros que eu estou Nossa, fazendo. como eu trabalho bem, né? É o eu, né? A Elzira vai ler um texto pra gente? Pode ler, Elzira. Queres ficar são? João 5,6 manda-vos levantar em saúde e paz. Não espereis sentir que estáis são. Crede na palavra do Salvador. Ponde vossa vontade do lado de Cristo. Determinais servi-lo e agindo em obediência à sua palavra, recebereis forças. Seja qual for a má prática, a paixão dominante que, devido à longa descendência, prende tanto a alma como o corpo. Cristo é capaz de libertar e anseia fazê-lo. Ele comunicará vida aos seres mortos em ofensa. Ciência do Bem Viver, página 85. Então, pra gente refletir. Né? A gente precisa buscar a vida. Vida e abundância. Vida aonde? Através de Jesus, né? De Cristo. Vamos pra Bíblia, gente. Eu esqueci. Eu lembrei de todas as coisas, esqueci. Você quer ler Bíblia? Não, eu pego aqui no celular. Provérbios 23, 7. É uma Bíblia boa. Aquilo que a gente estava falando sobre os nossos pensamentos. Encontraram? 20. 23, 7. Nossa, eu adoro a página. Todo mundo encontrou? Amém. Amém. Porque como imaginou na sua alma, assim é. E ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. O nosso coração tem que estar em Deus, né? Agora a gente vai para Isaías 40, 31. Eu vou lá na frente pegar uma lista que eu esqueci a minha e eu tô sem internet. 40. 31. Esse já é uma esperança para quando nós estamos angustiados, sem saber o que fazer, né? Vamos esse verso. Eu também gosto muito. É um dos meus preferidos. Porque às vezes a gente fala assim, eu queria mudar, mas eu não consigo. Né? Eu queria me desfazer de tudo que tira as minhas forças, né? Mas só que na Bíblia a gente encontra tudo que a gente precisa. Porque Deus, Ele nos criou com tudo que a gente precisa. Para que a gente tenha uma vida E ele próspera, deu- extraordinária. E não falta nada. Nada. A gente às vezes fala assim, mas eu não tenho condições de fazer isso. Tem, Deus deu condições Para todos. para todos. A Bíblia fala. Igualmente. 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 E aí também tem aquele verso que a gente vai ler daqui a pouco, que fala, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Não está falando que você pode isso, Então, você é pode porque- aquilo. Porque Tudo. a gente imagina que às vezes, não tenho carro, eu não posso fazer uma visita para fulano, porque eu não tenho carro. Mas, gente, vamos pensar, né? Tanta gente que não tem carro, que não sabe ler e faz estudo bíblico com pessoas. Tem tantos exemplos, né? Sim, muitos. Tantas coisas que a gente pode se inspirar. 40, 31. Isaías 40, 31. 40, 31. Para renovar nossas forças. Pode ler, Marlene. Encontrou?
mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, é uma experiência, né? Muito lindo, né? E ó, maturidade emocional tem a ver com inteligência emocional, que é uma competência, uma habilidade de se relacionar com pessoas em qualquer ambiente, né? Seja profissional, igreja, casa. Essa habilidade nos ajuda a evitar conflitos, né? Porque muitos conflitos ocorrem porque eu sou impetuosa demais, eu ajo sem pensar, eu me ofendo por qualquer palavra. Então, quando eu consigo entender as minhas emoções, isso tudo fica mais fácil de impedir que esses conflitos aconteçam. Agora a gente vai fazer uma dinâmica para vocês entenderem um pouquinho como está a maturidade emocional de vocês. Eu vou fazer as perguntas, vocês só respondem sim ou não, tá? Depois a gente vai ver. Vai ter que colocar 1, 2, 3. 1, 2, 3 e até 10, tá bom? É para escrever? Isso, você trouxe caneta? Avaliar de 0 a 10, né? Não, sim ou não. Só sim, Sim ou ou não, tá? Você põe o número, é que de 1 a 10, Põe você só o 10 número perguntas. e a Isso. resposta. Entendi. Posso começar? Sim. Você ama a sua vida e tudo que ela lhe oferece? Você está satisfeito com a sua vida e tudo que ela lhe oferece? Pode por cima, não? Sim, não. Não, Mais ou menos é não só- tem. Ó, o cristão não pode ficar em cima do muro. Não pode, tem que ser só Cristão não pode ficar em não, cima. Quando fala, a gente fala assim, não, mas eu podia fazer isso. Só objetivo, assim. É sim ou não? Só tá me faltando o dinheiro. Não. Não vem com. Ó, essa Pensar na dívida, eu vou botar não, hein? Essa psicóloga. Pior, né? Deixa a dívida de lado, ela não tem nada a ver com essa história. Só pensar nas dívidas. Ó, a Dilene, que é a psicóloga e terapeuta que eu gosto, ela fala muito assim: a gente tem que parar de contar historinha. É. Eu gosto muito dessa frase dela. Se a gente quer mudanças na nossa vida, parar de contar historinha. Você fica contando historinha para se justificar. Por exemplo, você fala assim: ai, mas eu tô devendo muito, a minha vida não tá boa. Mas tem muito mais coisas boas na sua vida do que as dívidas. É. Então, É a igual- sua vida está boa? Igual justificar o pecado, né? Sim. Ai, ó, me perdoa, Deus, mas porque... Porque isso, porque aquilo. Tá, Então, para de contar a historinha, né? Então vai. Então vamos lá, você ama a sua vida e tudo que ela lhe oferece? Tudo que ela lhe oferece? Sim ou não? Só isso. É a segunda já? Não, é Não, a primeira, eu tô relembrando. A segunda, consegue contemplar o belo? Você consegue parar para admirar o céu, uma planta, um animalzinho, uma casa Hoje que de você acha manhã, o bonita? meu marido, nós levantamos cedo, estava escuro ainda, né? E ele saiu, a lua estava a coisa mais linda, gente. E ele tirou até uma foto. Então, Estava tão linda. E aí ele falou, vem ver, Lu. Aí fui lá ver, estava realmente muito linda. e tem gente que não para contemplar o belo. Eu filmei uma borboleta que fazia muito tempo que eu não via. Borboleta. Ah, é. Sexta-feira. Coisa mais linda. Linda com Então, várias cores. E tem gente que não tem tempo, leva a vida assim de uma maneira tão automática que ela não para bem pra observar. rapidinha para vocês, bem rapidinho, não vai atrapalhar. Nas viagens que eu fazia, de modo que eu vou voltar a fazer, o ponto final não tinha tanta importância, o gostoso era a viagem. Sim. A viagem Percurso, né? É a viagem, não é o ponto final, é a paisagem. É que a gente parava de 2 em 2 horas, porque Ai, tinha que motos, delícia. precisava abastecer de 2 em 2 horas. Então o roteiro é programado para os As postos paradas, né? de 2 em 2 horas. Dentro daquelas 2 horas que a gente viajava ali, a gente tinha tanta coisa para contar. Quando chegava no ponto de chegada lá, a gente tirava um dia só para fazer churrasco, sem conhecer o ponto turístico, só para conversar sobre a viagem. Que delícia. E na volta, fazia outro churrasco, a gente gostava de para contar o que viu. Ai, aquela curva, você viu aquela árvore naquela curva? Eu vi, você viu como ela brilhava? Para Santa Catarina tem umas árvores que brilham, parece prata, né? Lindo. Você viu aquela árvore naquela curva? O cara falava, eu vi. Você viu aquele boi lá, não sei onde eu vi. Então, era a história viagem. da viagem. Então, quando nós fomos para, nós mudamos, quer dizer, a minha filha mudou de Lancaster não, de Clinton para Kirkland, que é estados diferentes. Ela estava em Massachusetts e mudou para Washington. E são 5.000 quilômetros. Nossa. E nós viajamos 3 dias. A gente foi de carro. Menina, mas valeu tanto a pena essa viagem. Eu e o Vandemir, a gente foi no carro e a Eles Carol em outro. eles no outro.
Então a gente ficava encantado, porque a paisagem é maravilhosa, gente. Pensa nas Experiência montanhas, maravilhosa. as montanhas, mesmo os lugares secos eram bonitos. Eram coisas Então, lindas. isso lindas. é apreciar o belo, né? Você pensa antes de agir ou falar? Sim ou não? Tá? Às vezes. Sim ou não? Vamos lá. Tô aprendendo. Você sabe expor as suas ideias e os seus sentimentos? Vou pôr não, porque Qual que é a quarta? Você sabe expor as suas ideias e os seus sentimentos? Você sabe falar? Acho que de tanto eu falar que eu afasto os outros. Você sabe gerir os seus pensamentos? Gerir. Por exemplo, não chega a controlar. Gerir é assim. Administrar. Veio aquele pensamento ruim, não, agora eu não vou pensar nisso aqui. Sim. Não, eu vou, não é que você não vai sofrer, não vai sentir, não vai pensar naquilo, porque Mas é difícil você controlar. Mas você sabe o momento certo, né? Sim. Não ficar o dia todo pensando naquilo. Você é solidária? Consegue ter solidariedade? Você tem se colocado no lugar do outro? Nossa, se eu faço isso. Esse não é só a pessoa que está lá Ai, sofrendo. É assim, por exemplo, talvez, uma pessoa te tratou mal, te atendeu mal. Você foi no mercado, você foi em algum lugar, a pessoa te tratou mal. Você já reclama, já... Ou você pensa assim, pode ser que ela tenha um dia ruim, pode ser que aconteceu alguma coisa. Isso acontece. Então, você sabe, né, se colocar no lugar do outro. Como que é a pergunta, né? Que eu acho que eu respondi. Você sabe se colocar no lugar do outro? Você tem se colocado no lugar do outro? Empatia. Empatia, né? Você tem empatia? A palavra de hoje é empatia. Possui facilidade para trabalhar em equipe ou você prefere trabalhar sozinha, isolada? Você não gosta de dividir, você gosta de mandar. Eu gosto de mandar, mas eu gosto. Eu adoro trabalhar em equipe, gente. Só que eu gosto de Tem servir. Eu coisa- gosto mais de servir do que mandar. Eu gosto. Consegue fazer concessões? Você consegue abrir mão de algumas coisas? Eu acho que nossa Pro bem-estar mulher é o do que mais Mas Mas faz não o faz, bem-estar né? do outro, por isso que eu me mato. Casamento que diz. Mas mulher é isso mesmo. Sabe lidar com as perdas e frustrações? Ou você fica se lamentando pro resto da vida, relembrando coisas que aconteceu há 20 anos atrás? Nossa, com 58 Eu anos fico eu no tô dia aprendendo. mal pra caramba. Mas assim, porque Depois assim, no outro dia eu tô sim, bem. isso é gerir emoções. Hoje você sofreu por aquilo, mas Quando foi semana passada. entendeu? Bola pra frente e acabou. Eu fico mal 2, 3 dias no máximo, quando é uma coisa mais grave pra mim, depois, tchau, Passou, né? passou. Bola pra frente. O bom que passa, né? Na verdade é que minha Maria falou, eu tô aprendendo também. Sim, é um processo. Agora nós vamos ao nosso resultado. Quem acertou? Quem acertou não. Quem falou mais de sim, ou mais de 5 vezes sim? Estão bem. Todo mundo? Já tá vendo? Todo mundo? Todo mundo falou mais de 5? Ixi, então vocês estão ótimos. O primeiro encontro fez efeito já. Não, primeiro enquanto foi muito importante. Então, gente, ó. Oi? Eu tenho 2 não só. Eu também, dois não. Você é nosso Eu exemplo. tenho dois não. Eu tenho um não, Mas na só tem terceira. dois, não. Na terceira pergunta. Qual que é a terceira pergunta? Pensa antes de agir e falar. Não. Não tá certo. Eu também. Eu não penso às vezes. Então vocês estão de Isso, parabéns. É, a minha mãe está até de massa. Já vai, Meninas, então vocês estão no caminho certo para a maturidade emocional. Ninguém vai atingir 100%, porque nós somos humanos, porque nós somos de personalidades diferentes, convivemos com pessoas de personalidades diferentes, então é impossível você ser 100%. Se controla. Verdade. E também dependendo E da é fase difícil. que você está na sua vida, você vai, algumas coisas vai mudar. Hoje você falou sim para alguma coisa, amanhã pode ser que você não consiga. Eu pensei bem nisso. Então, Se você tivesse feito essas perguntas há um ano atrás, eu teria respondido não para todas. então assim, são momentos que a gente está vivendo, então estamos caminhando para uma maturidade emocional. Por isso a vida é uma mudança. Sim, constante. A gente deve evoluir. Que seja pra melhor, A né? melhor. Amém. Vamos lá para Filipenses 4:13. É aqui onde Esse é outro verso. onde Jesus reforça que nós podemos tudo. Esse é o meu verso predileto.
Eu gosto muito esse desse, é o meu mesmo. só que eu só vim entender o contexto desse verso há pouco tempo. Nossa, Há poucos anos. eu falo, Porque a gente sempre fala por isso pra repetir. Deus, Tudo é. posso naquele que fortalece, tudo posso. assim, de qualquer jeito, né? Mas o poder é muito grande. É Eu muito, posso muito, tudo. Não é alguma coisa. É tudo. Tudo que eu quiser. Isso eu falo sempre pro meu marido, assim, que a gente pode tudo, Tudo. se quiser. Porque tem gente que Porque fala Deus assim. dá essa condição. Sim, porque dá pra todos. Dá pra todos. Só que alguns batalham, correm atrás, vão, buscam, outros não. Eu fiquei muitos anos querendo estudar, mas não estudava, porque eu priorizei primeiro as minhas filhas. Só que quando eu resolvi querer fazer algo por mim, eu fui e estudei. Aí, Por que eu não fiz antes? Porque eu não confiava, porque eu não acreditava que eu poderia. é isso mesmo. Eu fui deixando, eu não priorizei. Aí quando eu resolvi, não, eu vou estudar, agora eu quero estudar, foi tão rápido, tão fácil. As portas se abriram de uma maneira, eu não tinha dinheiro, eu estava desempregada. Eu contei moedinhas. Minhas filhas juntaram as moedinhas delas, juntei as minhas para poder fazer a matrícula. Deus me deu 50% de desconto em 3 meses, que foi o tempo que eu consegui trabalho para conseguir pagar. Meu pai me ajudou, todo mundo me ajudou. E por que eu não fiz isso antes? Porque eu não acreditava. É igual eu na questão da minha carteira de habilitação. Eu fiquei anos Dependendo dos outros. dependendo dos outros. Eu tinha carro, tinha a Larissa, a Ana Paula me levava para onde eu precisava. E eu não confiava, eu não acreditava em mim, que eu tinha capacidade. Porque eu tinha tanto medo do trânsito, tanto medo. Eu falava, não, se eu me ver numa situação assim, pegou a cesta, tem coisas que vai estragar. Sim, é minha, é que eu esqueci ontem. Ah, bom. Eu vou levar hoje, obrigada. É bem isso Sim, mesmo. agora Filipenses 2,13. Ali, vou só voltar uma página, eu acho. Aqui Deus reforça Filipenses 4,13. 2,13? 2,13. Pode ler, Edileuza, por favor? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, Ele completou. completou. Entendeu? É perfeito. Então a gente pode. Vou usar junto. Tudo. Eu amo Ó, os sobre os Filipenses. pensamentos, ó, fazer tudo sem murmurações, nem contendas. É, isso mesmo. Volta àquele assunto que a gente começou. O assunto Que do controla a começo. nossa mente. Controlar a nossa mente. Aí vai dar tudo errado, vai dar tudo errado. Não pode. É adoecedor esse pensamento. Então, através da maturidade emocional, podemos ter controle sobre as nossas emoções. Enxergar soluções, não apenas o problema. Porque às vezes a gente foca tanto no problema. Eu tenho um problema, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E fica... Só que você não pensa assim, como que eu posso resolver esse problema? Eu só fico murmurando e reclamando. E o pior é quando você é super negativo, que ao invés de você ver a solução, você vê só o problema. Só vê o problema. Isso é horrível, gente. Eu convivo com uma pessoa assim, que é meu esposo. Ele nunca vê, ele olha assim, ele já vê o perigo. Minha mãe. Ah, não, vai acontecer assim. Eu convivo com a minha mãe, Pelo que é amor assim. de Deus, coloca o bom, primeiro o bom. Alguma coisa tem de bom. É, o bom. Vamos enxergar o bom e depois a gente pensa no mal, porque Deus vai estar com a gente. Mas ele só vê o mal. A Darley Alves, ela Mas fala chega a muito ser sobre ingênuo, sobre mas assim, tem que pensar o bem. a gente agradecer, negativo né? demais. Dai graças em tudo, tem aquele verso que Tudo fala, dai né? Em graças. tudo dai graças. Aí questionaram e falaram assim, mas tem uma tragédia acontecendo, eu vou dar graça? Tem que Sempre dar. há o que agradecer. É, Mesmo que, apesar de, apesar de... eu tenho algo para agradecer. Eu tô viva, né? Eu fui falar isso uma vez para uma ex-cunhada minha, que ela perdeu o meu sobrinho, foi assassinado, né? Uma tragédia mesmo. Ele não era uma florzinha, ele era danado. E ele foi assassinado, a polícia matou ele dentro de casa junto com os filhos dele. Foi uma tragédia. E ela, a minha ex-cunhada, ela ficou tão depressiva, que ela não conseguia. Eu fui visitá-la um ano depois e ela estava ainda acabada, né? E eu fui explicar para ela, falei, olha, Esmeralda, as coisas acontecem assim. E talvez, se não tivesse acontecido isso, poderia acontecer algo pior. Ela olhou para mim e falou assim, que algo pior do que ele ter tirado a vida dele? Eu falei, eu não sei, mas Deus sabe. Eu não sei te dizer o que seria pior. Porque às vezes tem coisa pior do que a morte. Com certeza, sim. Só que ela não entende Não. isso. Não entendo. Não vai entender isso, que ela é católica, né? As Então, pessoas me chamam, meus irmãos falam, nega, você é muito ingênua. Tava na tua cara, nega, você é muito ingênua. Nega, para de ser besta, nega, para... Mas eu sou assim. Eu chego a ser ingênua por só pensar o bom.
Se alguém atrasa, eu não imagino que morreu, que se acidentou. Eu não penso nada, eu durmo, pode estar vindo uma tempestade, eu deito e durmo, eu não penso que minha casa vai destelhar. Eu também. Então, e nisso eu achei que eu era uma má mãe, porque todo mundo falava assim, enquanto meu filho não chega em casa, eu não durmo. Não, Eu falei, gente, comigo não acontece isso, porque eu deito, vou orar e já encomendo meus filhos para Deus. Falei, Deus acompanha, ele não está aqui, e eu deito e durmo. E eu ficava pensando, será que eu sou tão ruim assim? Que Eu também me eu não me questionava. preocupo com meus Eu também filhos? me questionava. Eu não durmo aquele sono pesado, que Sim. qualquer barulhinho a gente Mas eu dormia. dormia sossegada, sem ficar pensando que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo, né? Uma pessoa madura emocionalmente compreende as consequências das emoções e os benefícios de controlar cada uma delas. Então, quando a gente consegue controlar, consegue dizer, hoje eu tô frustrada, eu tô com raiva porque me aconteceu isso. Então, o problema é comigo, não é com o outro. Porque às vezes quando a gente tá com raiva, quando acontece, tá frustrada, vem alguém, já fala uma palavra, você já, tá vendo? Ela falou isso pra mim. Não sei o quê. Meu marido é assim. Tudo é pra pessoa. Tudo é pra mim, tudo é por mim. Tá vendo? Olha o que ela tá pensando de mim. É uma perseguição. É uma perseguição, é E verdade. quando- De vítima, né? E quando eu consigo compreender minhas emoções, eu falo, hoje eu não tô muito bem, aí ela falou uma coisa que me tocou ali. Isso é legal. Entendeu? Pensar Então, assim, eu Mas, preciso. eu sou uma pessoa pessimista. Eu já falei no último encontro. Eu era uma Vocês. pessoa pessimista. Não, eu era. Mas eu tenho trabalhado muito Eu isso era. em mim. Eu era. O poder das palavras. O poder das palavras. Mas isso já faz há um tempo já que eu venho trabalhando isso em mim. Por quê? Porque o André, ele é muito sonhador. E eu sempre empaquei muito ele. E de uns tempos pra cá, eu tenho mudado esse meu comportamento. Por exemplo, ele deixou de compartilhar muita coisa comigo porque eu sempre fui negativa. Ele falava, nem vou falar pra ela, porque senão ela já vai. Sim. Lá em casa é o contrário. Sim, e aí eu comecei a observar isso. Ainda bem que você conseguiu. Sim, isso assim, já faz anos que eu venho trabalhando isso em mim. Tá bom. E eu fiquei muito feliz porque há umas semanas atrás ele chegou em mim e ele falou assim, olha, eu vou te contar uma coisa e só você sabe disso. Tá vendo? Eu tive uma oportunidade e tá acontecendo isso. E na hora que ele foi falando, eu já fui sentindo aquele medo. Aí eu falei assim, meu Deus, vai dar errado, ele vai cair no golpe de novo. Aí eu já fui me sabotando aqui dentro. Controla. E aí eu falei assim, não, eu não vou falar nada pra ele. Isso. Vamos Eu orar. falei assim, amor, que bom. Mas Ora e entrega a Deus. Vamos orar e Deus vai acontecer. Deus vai conduzir. Amém. E consegui superar isso, sabe? Dessa vez, né? Eu consegui Mas superar. vai, aí você já aprendeu. E aí ele foi compartilhando comigo até, acho que foi quinta-feira. Ele chegou a servir, a gente ficou sentado no balanço lá do jardim. E ele foi contando pra mim, amor, ele vai ser assim. Eu falei, nossa, gato, que legal. Não, que bacana. E como que vai ser? Como que a gente vai fazer? E aí depois ele chegou e me disse assim, amor, cara, não falou mais nada. Eu falei, amor, então... Não era pra ser. Eu falei pra ele, Deus tá no controle. Daí hoje ele falou, a gente saiu à noite e ele falou assim, eu acho que eu vou fazer isso. Eu falei, mas como você vai fazer? Eu não sei. Eu falei, tá bom. Então tá, faz. Você conhece a técnica da água no copo de água? Não. Principalmente para mulheres, para esposas, né? Você pega um copo de água, sempre tem um copo de água perto de você em casa, uma garrafinha. Você coloca na boca. Quando vinha aquela vontade, quando o marido vinha te falar alguma coisa, Eu já ouvi falar. você coloca água na boca. Mas tem a piada que o André conta, né? Porque daí você se controla. Você Não pode você engolir. sabe falar. Porque é difícil se controlar. Para algumas pessoas é muito. Eu consigo, agora. Mas é muito difícil. Sabe que o depoimento dela era o oposto. Meu marido não me contava, meu ex-marido não me contava as coisas porque eu tinha ansiedade de que vai dar certo, de que vai fazer. Entendeu? Ele falava, eu nem te Dava força contei, demais. eu nem te contei porque você ia. Mas ainda bem que a gente amadurece, né? Você vê? Então, uma pessoa madura emocionalmente compreende as consequências das suas omissões e os benefícios. E quais são essas características? Vocês já estão de parabéns, né? É o autoconhecimento, saber identificar, a empatia, a responsabilidade de assumir os erros, né? Não, o problema foi eu que errei,
eu que não estou bem Eu acho hoje. muito legal quando a gente Sim. consegue assumir os erros. Sim, Sim. muito É importante. Eu tenho trabalhado muito isso comigo. É difícil. É muito mas difícil. É libertador ao É mesmo tempo. libertador. Quando você fala, não. É. E você assume assim, né? Porque assim, tudo que acontece, tem até uma frase da psicologia que é mais ou menos assim, vou parafrasear. Ela fala um pouquinho diferente, não concordo. Eu prefiro falar assim. O importante não é o que te fizeram, é o que você vai fazer com o que o que fizeram. fizeram com você. É isso mesmo. Já Se alguém te ofendeu, se alguém deixou de te Você vai pagar, fazer se alguém o que fizeram. te pressionou, se alguém fez algo desagradável com você, não importa. O que você vai fazer com isso? Daqui Entrega pra na mão frente. de Deus. Né? O que você vai fazer? Como que você vai agir? Então, a maneira como eu me sinto e o que eu penso sobre mim afeta diretamente o modo como eu levo a minha vida, como a minha vida é, né? E os 3 passos para ter maturidade emocional é parar e pensar no momento que eu estou sentindo ali. O que eu estou sentindo? Identificar. Reconhecer o que essa emoção causou, né? Me deixou triste, me deixou abatida, desesperançada. E agir. O que eu vou fazer agora? Né? O que eu vou fazer com isso? Foi ruim? Né? Tive prejuízo? E daí? O que eu posso fazer para resolver? Um casamento desfeito? O que eu posso fazer agora? Vou ficar chorando, me lamentando? Eu vou me levantar, levar a vida, fazer coisas que eu gostaria de fazer e que eu não pude fazer até agora? Vou viajar, vou curtir, né? Vou dedicar à obra de Deus. Mas é Comer claro comida. que tem um momento de fragilidade. Sim. Tem aquele É, espaço. aqui, ó. Na verdade, Faltou essa Eu parte. acho que é preciso. Que É o luto. isso. É o luto. É o luto. Ó, Você precisa A passar por minha isso. psicóloga falou que 33 anos de casamento ia de, no mínimo, 2, no máximo 5 anos para eu me curar. Eu tô chegando no 2. Só que Curei já um pouco. é um pouquinho Ah, muito. Você vai. A Dilene, que trabalha com terapeuta de casal, ela falou assim que é no máximo 3 anos, não pode passar disso. Por quê? É muito tempo. Você precisa trabalhar isso em você, chora, é o momento. Eu acho que tem que Tem o luto. chorar. Não é igual pessoas que se Precisa. separam hoje e amanhã já está com outra pessoa. Não, aí ele não Porque ele trabalha. não trabalhou, não viu o que Ele não aconteceu. Eu já conheço Isso vai casos refletir assim lá na que- frente. Sim, aí não vai dar certo. Eu Pô, conheço Ela falou casos. que é muito. Então, assim, você já está entrando passou do segundo ano, você já vai trabalhar isso em você. Já tô me conhecendo e vendo que eu não Isso fui não culpada. quer dizer que você vá se relacionar, que você tenha a obrigação de se relacionar com outra pessoa. Mas assim, esquecer. Esquecer não. Guardar aquilo ali. Você chega, eu abrir outra cheguei na porta. psicóloga assim, eu perdi meu casamento, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Agora eu já tô entendendo, não. Foi 50%. Sim. Sim, não existe. Não existe. Não existe. Eu não só. fui culpada. Não existe um culpado só. 50%. Mas não tem essa culpa mesmo sua, eu não vejo. Mas- A gente olhando de fora, né? Sim, Eu mas acho que a culpa. Não, mas em Ele, tudo na não verdade, tem. É não existe 50%. Em culpado. relacionamentos é 50%. 50, Não tem. Porque assim, mesmo que o outro fez, Nossa. aparentemente, mesmo que o outro fez mais coisas, você permitiu que ele fizesse. É isso que eu ia falar. Você permitiu. É isso que eu aprendi. Então, assuma os Você seus permitiu. erros. Eu permiti que ele me tratasse assim, eu permiti que cheguei ele uma fizesse isso. vítima lá e hoje eu enxergo que eu permiti tudo o que Sim, aconteceu. você permitiu. permiti. Isso é verdade. É igual Fui eu que permiti, eu permiti O meu isso, eu permiti primeiro aquilo. Aí casamento. eu lembro de uma situação, aí eu lembro, nossa, mas eu permiti me tratar. E sabe por que a gente permite algumas coisas? Porque é mais fácil a gente ficar na posição de vítima Sim. do que lutar com aquilo que nos incomoda. Então é mais fácil, é mais cômodo. Ah, ela me tratou mal. Mas o que eu fiz porque ela me tratou mal? Eu não tomei nenhuma atitude de falar, não, por favor, eu não gosto de ser tratada assim. Sim. Ó, por favor, não fale comigo assim. Exatamente. Ó, por favor, eu não gostei do que você fez. Né? Da próxima vez você fala diferente, da próxima vez, né, o patrão te tratou mal, o patrão obrigou você a fazer alguma coisa. Não, eu não quero esse tipo de trabalho pra mim, eu não concordo, eu não trabalho assim. Mas tem gente que fica anos num emprego, não, porque eu preciso. Não, porque senão eu vou passar fome. Ninguém vai passar fome. Deus vai suprir. E Deus não quer que a gente viva sofrendo. Ele quer que a gente tenha vida e vida em abundância. Então a gente tem que procurar melhorar. E não se permitir ficar nessa situação que está causando, né, sofrimento, dor, Sim. frustração. Então a gente sempre, o primeiro passo é assumir. O que aconteceu comigo, eu permiti que acontecesse. Eu deixei. E se não deixei, porque em alguns casos, né, que muita gente fala assim, mas eu fui violentada, eu fui, né, abusada, eu não permiti, não tinha condições de me defender. Mas e agora? O que você faz com aquilo? Né?
Essa semana mesmo eu vi um depoimento de uma mulher que ela perdeu filha e o marido. Um ex-marido, foi se vingar da ex-mulher num prédio que eles moravam e tacou fogo no apartamento e pegou fogo no prédio todo e eles não conseguiram sair. O marido ficou tentando salvar a filha. Nossa. E a filhinha morreu e o marido morreu 28 dias depois no hospital. E aí o que ela fez? Ela disse assim que para conseguir sair daquele processo, daquele luto, ela foi na cadeia perdoar o cara. E hoje ela casou, tá grávida. Então ela falou assim, se eu não tivesse feito isso, eu estaria sofrendo até hoje. Então, por isso que fala que o perdão, ele cura. Cura. E quando você não consegue esse perdão, você adoece. Sofre, adoece e morre lentamente. Lentamente, porque ele corrói você, corrói. O estudo bíblico ele fala lá na introdução, né? Por que tem muitas pessoas internadas, né? Em hospitais psiquiátricos? Porque não aceitam o perdão. A Lari vai ler um trecho, uma frase para nós. O que traz doença ao corpo é a mente de quase todos. São os sentimentos de... Não tem. Ah, Não, era pra estar aqui. ah, era? Descontentamento. Ah, tá. Lê de novo, Gente por favor. do céu, sabe quando a mente lê Deuteronômio? Eu li Deuteronômio, eu não sei. Aqui é o nome do livro, não deu pra escrever. Vamos ler de Não, novo. peraí. Vamos lá. Ele tá lá no livro Testemunhos para a Igreja, na página 566. Boa, Eu vai. li Deuteronômio aqui. Eu também, vamos lá. O que traz doença ao corpo é a mente de quase todo. E a mente de quase todos são os sentimentos de descontentamento. Então isso adoece a alma. Adoece. Lê pra gente, Edileuza, por favor. Muitas pessoas não admitem lixo no carro, cozinha, escritório ou no quarto, mas admitem acumular lixo na própria mente. Gente, isso é pesado. É sério. E alimento também. Muita A gente- psicóloga falou, por que você se acha uma lata de lixo? Você fica comendo o resto. Senta, prepara um prato para também acho. você Uma mesa e bonita. come ali. Você fica comendo o resto, você está se tratando como uma lata de lixo. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o melhor, né? A gente tem o prazer de preparar, mesmo assim, só pra Mesmo você. sozinha. Ontem, depois que todo mundo saiu, eu fiz arroz. Eu tenho que aprender isso Lê aí. pra gente. Isso eu não tenho preguiça, gente. Eu também Aí não. você sabe disso. Tem dia que eu faço um prato lá, eu tô com vontade, Tudo eu elaborado. enfeito, tiro foto e posto. Eu também. Sabe? Também, arruma a Eu mesa tenho que bonitinha. Arruma a mesa faço- bonitinha e tira eu gosto, foto. né? Meu Quando- café da manhã, tudo. Gente, aí é assim, eu faço isso. Quando eu mandei ver com 6 meses fora, lá nos Estados Unidos, eu fazia em casa também. Eu tirava foto, mostrava. Eu preparava a minha mesa para mim. Nunca deixei eu comer de qualquer coisa. Ah, vou esquentar um negócio aí. Ah, eu não. Ah, só que como quando ele vê, já é diferente. Ele acha que ele tem que comer de qualquer jeito. É difícil, né? A Jace vai ler pra gente mais uma frase. Quem não é fiel à sua qualidade de vida tem uma dívida impagável consigo mesmo. Eita, é forte também. Lê de novo, vai. Lê de novo. Qual que é mais forte? Quem não é fiel à sua qualidade de vida tem uma dívida impagável consigo mesmo. Esse é do Augusto Costa, psiquiatra. Eita. Eu sei, acho que tem o... Lê o último texto, por favor. Eu acho que é o Eu tenho último. mais coisa. Vê o último, eu acho que é o último. Deixa eu ver. Isso Eu é verdade, esqueci de hein? imprimir esse aqui. É verdade. Cuidado da saúde. Pagando preço agora, obesidade. Lê o segundo, por favor. O terceiro, o último. As doenças da vida. gente. A obesidade. Ó, esse é da Ellen White, tá bom? Espírito. Foi-me mostrado que muitos que se acham visivelmente fracos e sempre a lamentar-se não estão tão mal como se imaginam estar. Alguns desses possuem uma poderosa vontade, a qual, uma vez exercitada na direção correta, será potente meio de controlar a imaginação e resistir desta forma às moléstias. Pode ler o outro segundo também? Então a Ellen White está falando.
poder. Todos os que professam ser seguidores de Jesus sentirão que pesa sobre eles o dever de manter o corpo no melhor estado de saúde, para que a mente possa ser clara na compreensão das coisas celestiais. A mente precisa ser controlada, pois exerce ela uma poderosíssima influência sobre a saúde. A imaginação muitas vezes se extravia e, quando com ela se condescende, traz graves tipos de moléstias sobre o aflito. Muitos morrem de enfermidades que são, em sua maioria, imaginárias. Conselho sobre Esse texto finalzinho é forte, né? Uhum. Muitas pessoas, eu estou passando por isso com a minha mãe. Minha mãe tem sérios problemas psicológicos, tá fazendo terapia, mas não aceita, não faz direito. Ontem ela falou assim, não vou mais na psiquiatra, não vou mais na... Todos eles que têm problema psicológico, ele não aceita, né? E aí, o que aconteceu? Ela está tão debilitada fisicamente, ela vai médico, todos os exames, tudo, e não descobre nada. Nada. Não tem nada. Assim, não que a gente queira que descubra, mas assim, o que ela tem, o que ela tem... O Vanderlei é tão assim que ele tava com problema, a gente falando, Vanderlei, você não tem nada. E ele fez lá no estágio dele, ficou internado. O médico fez todos os exames com ele, ele falou assim, esse médico não sabe de nada, porque o médico falou que ele não tinha nada. Aí chegou E fica feliz quando a pessoa quer... no melhor hospital, Ele ficou internado. Ficou internado. Ele ficou, porque ele ficou lá, ele dava os piripaque nele, e ele ficava assim, parecia que ele ia morrer. Nossa. Aí ele deu uma dor na bexiga dele, A minha não sabia se era O intestino não funciona. isso mesmo. Aí da dor na Estômago. próstata, na bexiga, não sei aonde, ele não sabia qual que era. E a gente dava remédio e não sarava. Ele tomou tanto antibiótico lá, que eu falei, meu Deus do céu, esse homem tá doido. E aí, o que aconteceu? Ele chegou aqui em Maringá, ele falou, não, porque aquele médico lá não fez o exame que eu queria. Que ele queria o médico fez uma tomografia, não, foi ressonância? Foi tomografia. Ele falou que ele não fez, ele queria uma ultrassom. Aí foi aqui, fez a ultrassom, não deu nada. Fez de novo esses dias, não deu nada. Não, minha mãe... Ele está insistindo que ele tem alguma coisa... Edileuza, a minha mãe fez exames mais complexos. Colocou cápsula no estômago, cápsula no intestino. Não é colonoscopia, não é examezinho, não. Que tanto que o plano fica lá para o plano liberar, vai para auditoria, porque é exame caríssimo. Ela foi no neuro, o neuro falou assim, a senhora fez tudo, a senhora tem um tumor, ela tem um verme do porco, mas ele está calcificado. Já está há muitos anos. Tá tudo bem, a senhora está ótima. Mas aí ela passa mal do estômago, aí ela toma um antibiótico, ela fica pior. Meu Deus, olha. Não, mas aí não adianta, porque o cardiologista dela falou, muitas pessoas, mesmo com terapia, com medicamento, não vão melhorar. Por quê? Porque a pessoa tem que querer. O medicamento não cura problemas. Então, e ele fica bravo. O medicamento te ajuda. Porque ele acha que eu não dou, que eu não acredito nele. Minha mãe, ela fala assim, vocês não sabem o que eu sinto. Exatamente. Aí ontem, e agora sabe como que ela Eu já sei tá? como é que ele é, eu não dou muita importância. Nas últimas semanas, sabe como que ela tá? Ela fala que sente uma fraqueza, tudo sintoma de ansiedade. Antes era fraqueza nas pernas, agora tá em todo o corpo. Ela já tomou ferritina na veia, meu pai já gastou, aí ela vai lá, aí não, porque eu vou na médica. Ela só fala isso, semana que vem eu vou na médica, ela vai ter que resolver isso. Ela não fala, eu vou melhorar. Ontem ela reclamou à tarde, ela levantou do sofá, acho que era já mais de 3 horas da tarde. Não. Comeu assim, ó. Ai, meu braço, ai, eu não aguento. E o pior é que ele sente mesmo essa vez. Não, mas você sente. Sente porque é o reflexo da ansiedade. É a mente. Mas assim, não é nada físico ali. E aí, então, o próprio médico, que ele foi tanto no médico de coluna, e o médico falava assim, Vanderlei, você precisa ir no psiquiatra. Falou pra ele assim. Ele ficou bravo, nunca mais foi naquele médico. Meninas, obrigado, então vamos passar para a segunda parte, senão vai ficar muito tarde, tá bom? Foi muito bom estar com vocês, né? Nossa, a conversa tá maravilhosa. Muito bom. Tá, muito bom. Olha, Amém.